Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui, gravando para vocês. Seguinte, hoje eu vou tentar fazer aí um vídeo bem curto, tá? Bem objetivo, de uma das estratégias que eu utilizo para operar no mercado, tá? Utilizando o Fibonacci, no caso. Tá? Estratégia bem simples, não digo nenhuma que é uma estratégia, mas é uma das formas que eu utilizo Fibonacci para fazer operações no mercado Forex. Tranquilo? Bom, a primeira coisa que eu preciso passar é o seguinte: eu não utilizo os níveis padrões da ferramenta, tá? Esses são os níveis que eu utilizo para vocês tirarem um print aí e depois configurar a ferramenta de vocês para que fique igual. Tá? Então os níveis que eu utilizo é o 0, o 0.23, o 0.05, 0.168, 0.78.6, o nível 1 e os níveis de alvo que eu utilizo, que é o menos 0,27 e o menos 61,8. Tá? Isso se resume depois aqui nos percentuais que vocês podem ver na ferramenta. Tá? Por que eu utilizo esses níveis aqui como alvo? Porque eu utilizo a ferramenta como ela foi criada, vamos dizer assim. Tá? O nome dessa ferramenta é retração de Fibonacci. Então eu a utilizo como retração. Então, para que eu use ela da maneira correta e continue tendo alvos, continue utilizando ela como alvo, eu preciso colocar esses níveis negativos, porque aí eu não preciso ficar invertendo a ferramenta para buscar alvo, tá? Então eu faço isso para ter alvo, beleza? Então, como que eu utilizo essa ferramenta, tá? Digamos que eu tenho aqui uma tendência de alta, certo? Onde o preço vem formando topos mais altos e fundos mais altos. Como ela é uma ferramenta de, como diz o próprio nome, retração, eu preciso utilizar ela para calcular quanto de pullback que o preço está fazendo, certo? E como que eu faço isso? Traçando do fundo ao topo. Dessa maneira aqui, eu estou calculando de forma correta quanto ela fez de retração. Ou seja, quando o preço bateu aqui, nesse ponto, e nesse eu traço a ferramenta, eu traço a Fibo, então de 100 a 0, vamos dizer assim. E aí eu calculo, ó, quando o preço tocou aqui, ele retraiu 23,6%. Tá? Quando o preço tocou aqui, ele retraiu 50%. Quando o preço tocou aqui, ele retraiu 61,8%. Isso faz muito mais sentido do que utilizar a FIBA ao contrário. Tá? Dessa maneira aqui eu estou de fato calculando a retração, o pullback, beleza? Não existe uma maneira errada de utilizar a FIBO, tá? No mercado Forex ou qualquer mercado, se o que você faz te dá grana, então tá certo. Tá? Eu utilizo a ferramenta como ela foi criada, como ela foi planejada, para calcular o movimento de retração. E isso aqui para mim não faz muito sentido. Eu falar que essa pernada teve 78% de retração, 61% de retração, 50% de retração, 23% de retração. Para mim é um pouco ilógico. Então eu utilizo da maneira que eu passei aqui para vocês. Tá? No caso de uma tendência de baixa, eu utilizo ela seguindo o mesmíssimo princípio, tá? Que é traçar o movimento utilizando a ferramenta como retração. Beleza? Isso aqui é bem simples, mas só explicando porque eu sei que tem pessoas que utilizam de outra maneira e eu utilizo dessa, então passando para vocês aí, tá? Bom, posto isso, o que eu faço? Eu sempre procuro encontrar, identificar movimentos de correção ou movimentos de quebra de tendência. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo linhas de tendência, canais, enfim. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês com linha de tendência, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho... Melhor, eu vou dar um exemplo utilizando o canal, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a formação de um canal, tá? Nem sempre, galera, eu utilizo os pavios, tá? Para traçar canais, eu prefiro utilizar toques.
Então eu vou pegando fechamento, pavio, sempre aonde o preço reage mais, tá? Então aqui eu replico essa linha, tá? E eu tenho um canal perfeito, tá? Que teve aí o seu movimento completinho executado, tá? Então aqui dentro tem N oportunidades de fazer trade, enfim, mas a gente vai focar aí na FIBO. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tinha um movimento de alta, certo? Dentro de um canal que vinha sendo respeitado, que é esse movimento aqui. O preço foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Então até aqui ele estava respeitando, sempre fazendo topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Aqui ele já fez um topo mais baixo, tá? E aqui nesse ponto ele fez um fundo mais baixo. Depois de novo ele veio e fez um outro topo mais baixo e aí por fim ele rompeu de vez o canal, tá? O que isso aqui indica para mim? Indica que eu posso ter um possível rompimento de canal e uma possível mudança na tendência, mesmo que temporária. Então eu observo esse tipo de movimento e é nesse tipo aqui de movimento que eu utilizo a FIBO para identificar pontos aonde eu vou buscar as entradas. Como que eu utilizo a FIBO aqui? Ó? Eu pego sempre o último topo ou fundo que originou o movimento, tá? Nesse caso, eu pego aqui, tá? Porque esse topo aqui está muito pequeno, então eu vou buscar esse movimento aqui e traço a FIBO. Então eu pego a ferramenta, traço e até o fundo e vou aguardar ela fazer a retração, tá? E eu identificar padrões. E quais as retrações? Quais os pontos de retração que eu observo? Eu observo o ponto de 78.6, 61.8 e 50, tá? Então é nesse intervalo de preço que eu vou buscar padrões que me confirmem a minha entrada, tá? Que padrões são esses? Padrões de figura, padrões de candle, rompimento de linha de tendência, ou seja, algo que corrobore com o meu pensamento de baixa, tá? Então para mim aqui é venda. Eu vou buscar uma confirmação de venda. Sem mexer no tempo gráfico, olha aqui o que a gente tem, tá? Eu tenho um doji aqui, eu tenho um martelo aqui, uma estrela aqui, perdão, outro doji, eu tenho outra estrela, eu tenho outro doji, outra estrela e tenho um engolfo. Qualquer um desses aqui para mim seria um motivo para que eu fizesse uma entrada, tá? Só lembrando aqui uma coisa que eu não comentei no começo e eu acabei de recordar que eu tinha que ter falado isso. Eu gosto de utilizar essas entradas em rompimento de canal com FIBO, rompimento de linha de tendência, rompimento de figura, em tempos gráficos maiores, tá? Eu não faço scalping utilizando isso, tá? Minha técnica de scalping é outra, não tem nada a ver com isso. Então eu utilizo essa ferramenta para pegar entradas mais longas. E por que eu digo isso? Porque uma entrada aqui nesse gráfico de 1 hora, se eu for buscar os alvos que eu tenho, então no primeiro alvo eu tenho 1.400 pontos, no segundo alvo eu já tenho quase 2.000 pontos. Então como eu prefiro fazer entradas mais longas, isso aqui para mim faz mais sentido, tá? Então se funciona em tempo gráfico menor, não sei, deve funcionar sim. Eu não utilizo, então não posso palpitar, beleza? Mas voltando aqui ao que eu havia falado, isso aqui já seria suficiente para fazer uma entrada, certo? Se eu não estiver encontrando, não estiver tendo padrões para que eu realize a minha entrada no tempo gráfico que eu posso descer um tempo gráfico. Por exemplo, se eu estou buscando entradas aí no time frame de 1 hora, eu posso descer isso para o time frame de 15 minutos para eu dar uma refinada na minha entrada e tentar encontrar padrões de figura, de rompimento de linha de tendência, do que for no tempo gráfico de 15 minutos que, de novo, corroborem com o meu pensamento. Se eu estou buscando venda, então eu vou buscar padrões
aonde eu posso fazer venda, tá? Então aqui ó, a gente tem um outro canal que foi formado aqui, foi rompido. Então eu tenho uma entrada aqui, eu tenho uma estrela aqui. Então assim, a Fibo é só para calcular ali, me mostrar os níveis aonde eu vou buscar fazer minha entrada. Mas eu preciso de outras confirmações, como tudo no Forex, tá? Você não faz a entrada só por um tempo gráfico, só por um padrão, só por um movimento. Então é um conjunto de coisas que te levam a fazer uma entrada. No meu caso, é isso que eu estou passando para vocês, tá? Então, essa é uma das técnicas que eu utilizo para fazer entrada no mercado. E o que eu uso aqui, galera, como stop e como alvo, tá? Eu também utilizo a FIBO para calcular o stop e para calcular, para definir os meus alvos, certo? Então é o seguinte, se eu fiz uma entrada utilizando a FIBO, nada mais acertado do que eu também utilizar meu stop na FIBO. Então beleza, aonde vai meu stop? Meu stop vai aqui, ó, acima do 100%. Que indica para mim o seguinte, bom, eu estava acreditando no movimento de baixa. Esse preço veio e rompeu esse 100%, que foi aonde eu acreditava que era o início desse movimento de baixa. Então eu preciso sair da operação aqui, porque se o preço chegou até aqui, possivelmente ele vai voltar a subir, tá? Então o meu stop vem aqui. E como eu gerencio essa operação? O meu primeiro alvo, tá? Tá exatamente aqui, ó, no menos 100, no menos 27, perdão. Então aqui eu realizo 50% da minha operação e deixo os outros 50% correr até o segundo alvo, tá? E dependendo, se for um movimento bem formado, eu acreditar bastante na tendência, eu realizo 50% aqui. Depois aqui nesse alvo eu realizo os outros 50% do que sobrou, protejo a operação e deixo o stop rolando e vou conduzindo no trailing a cada novo fundo ou a cada novo topo que vai sendo formado. Então, tá, minha entrada foi aqui, meu stop está aqui protegido. Quando ele vem e rompe aqui, eu já trago o stop para cá, certo? E vou conduzindo o trade assim, a cada novo topo sendo formado, eu vou abaixando o meu stop. E se pegar, enfim, eu já realizei 75% da minha operação, certo? E é assim que eu utilizo a FIBO para definir essas minhas entradas e saídas de operação em alguns casos. Tá? Não utilizo só isso, obviamente. Tá? Eu estou passando para vocês um pouco do que eu uso. Porque, cara, um trade system, uma forma de operar, ela é formada de N técnicas. Tá? Então eu estou passando uma para vocês utilizarem aí em conjunto com o que vocês já têm costume e já utilizam, beleza? Então, assim, bem tranquilo. Eu gosto de utilizar muito o TradingView para fazer análise. Acho a ferramenta poderosíssima, muito melhor que o MetaTrader em questão de análise, tá? Então eu faço todas as minhas análises no TradingView e executo as minhas operações no MetaTrader. Beleza, galera? Bom, espero que tenha contribuído aí no conhecimento de vocês, que vocês possam tirar proveito disso, incorporar aí no Trade System de vocês, beleza? E vou deixar meus contatos, como me encontrar no comentário do vídeo aí, beleza? E é isso aí, se precisar é só chamar. Tamo junto, um abraço e até mais. Valeu!